1 Reis, capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. E logo, a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai por que caminho se foi, pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa, e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Mas voltaste, e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor,
Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse a seus filhos: albardai-me jumento. Eles lhe albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra de Senhor, clamou, contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão e seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra.